Pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre as penas principais, das penas principais. Dividimos as penas principais, essa aula sobre penas principais, porque tem penas principais e penas secundárias. Nessa primeira parte nós dividimos em duas, depois nós entraremos nas penas, na forma de calcular as penas especificamente, né, propriamente dita. Nas penas principais, nós estudamos na aula passada, tá? Se vocês lembram, nós estudamos a pena de morte, a pena de reclusão, pena de detenção e pena de prisão. Lembra disso? Ficou faltando impedimento, a suspensão do exercício do posto de graduação e a reforma. Vamos fazer uma breve revisão aqui para você? Pena de morte não é a regra, é a exceção. A pena de morte só é aplicada em tempo de guerra nos crimes previstos em lei, nos crimes previstos no Código Penal Militar. Quem aplica a pena de morte é a Justiça Militar da União. Cuidado, hein? Justiça Militar dos Estados, não. Justiça Militar, então, envolvendo Corpo de Bombeiro e Policial Militar, não. Justiça Militar da União. Muito bem. Essa pena pode ser aplicada tanto no território nacional ou se o Brasil estiver em alguma área chamada zona de guerra. Lembra disso? Muito bem. Isso é importante por quê? Porque se a pena de morte for aplicada na zona de guerra, aí tem aquele detalhe de não precisar esperar passar os 7 dias para executar a pena, para fuzilar o condenado. Ou seja, transita em julgado e aí já vai para execução. Se não estiver na área de guerra, ou melhor, na zona de guerra, depois de transitado em julgado, informa o presidente da República que espera 7 dias para, então, executar a pena. Forma de execução tem que ser por fuzilamento. Se for militar, sai da prisão com uniforme normal, sem insígnias, né? Olhos na hora de receber a descarga, o fuzilamento, que será a ordem por sinais, ele estará com os olhos vendados, a menos que ele recuse. Da mesma forma é o civil, sai vestido decentemente. Muito bem. Pena de reclusão e detenção. A pena de reclusão se aplica aos crimes mais graves, evidentemente. Tem um detalhe muito interessante na pena de reclusão, porque quando o artigo de lei, quando o crime não criar pena mínima, a de reclusão será de 1 ano e a pena máxima será de 30. A detenção, quando não estipular a pena mínima será de 30 dias e a pena máxima será de 10 anos. Muito bem. A pena de prisão, que não for superior a 2 anos, a pena de detenção, que não for superior a 2 anos, pode ser convertida em prisão, que o sujeito vai cumprir no quartel, se for oficial, ou em presídio, estabelecimento prisional militar, se for praça, mas separado dos demais presos. Muito bem. E agora nós estudaremos, então, o impedimento. Lembrando, senhores, que a reclusão e detenção, acima de 2 anos, o condenado, se for militar, vai para presídio militar, ou para presídio comum na falta de presídio militar. Se for civil, não vai para o presídio militar, exceto em tempo de guerra, se assim exigir a segurança nacional. Impedimento, então, nosso assunto novo, pena de impedimento. Primeira coisa, o que é essa pena de impedimento, senhores? Tá? É uma pena em que o sujeito é obrigado a ficar no quartel, na instituição militar. Quando se aplica? Quando o sujeito é convocado. Alistou, foi selecionado, convocado, marcou data para apresentar para servir, não se apresentou, praticou o crime de insubmissão, insubmisso, ele vai ter uma pena de impedimento. Fica impedido de ir para casa. Tá certo? Olha aqui, ó. A pena de impedimento, sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade militar, sem prejuízo da instrução militar. Ou seja, né, ele não vai ficar preso numa cela. Não vai ficar preso. Ele não está recluso e nem detento. Ele tem liberdade, vai para o rancho, fica normal dentro do quartel, transita dentro do quartel, tranquilamente. Só não pode ir para casa. Nem final de semana, professor? Nem final de semana. Ele está impedido. É o insubmisso, né? Olha ele aqui, ó.
O artigo 183 fala dele. Deixar de apresentar-se o convocado. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. Ou apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Ele fica no mínimo 3 meses impedido de ir para casa, no máximo 1 ano. De 3 meses a 1 ano. Essa é a pena de impedimento. E o crime é de insubmissão. Muito bem, pessoal. Caracteriza o crime de insubmissão 2 situações. Deixa de apresentar no dia marcado, no período marcado, para prestar o serviço militar obrigatório. O senhor já notou que quem pratica esse crime é só o sexo masculino, a pessoa do sexo masculino, porque essa pessoa tem o dever, é o homem que tem o dever de prestar o serviço militar obrigatório. Esse crime, então, não é praticado por mulher, porque deixar de apresentar seu convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado. Ora, e quem é obrigado a servir o Exército, Marinha e Aeronáutica, ou seja, prestar o serviço militar obrigatório, é a pessoa do sexo masculino. Muito bem, então esse crime só é praticado por pessoa do sexo masculino. Muito bem. 2 situações. Não se apresentou, ou se apresentou, ficou naquela semana de ralação, não tem? Imagina que apresentou na segunda, e na sexta vai ser o ato lá, todo mundo vai entrar em forma para fazer a incorporação. O cara falou o quê? Eu vou vazar daqui até quinta, eu vazo. Também pratica. Ele se apresentou, mas vazou fora antes do dia marcado para a incorporação. No dia que oficialmente ele ia falar assim, a partir de hoje eu sou recruta, a partir de hoje eu sou EV, né? Elemento variado que fala, né? Não que o coitado é variado, mas EV, elemento variado, né? É uma designação daquele que incorpora, mas ainda está naquele período básico, vamos dizer assim. Muito bem. Nesse caso, então, o impedimento consiste na pena de ficar de 3 meses a 1 ano no quartel, sem prejuízo da instrução. Muito bem. A outra pena é a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo, função. Suspensão significa, você não vai trabalhar, está suspenso. Evidentemente que esse período de suspensão também não vai contar para tempo de serviço. E você não vai pensar que vai ficar em casa ganhando, evidentemente não. Tá? Olha aqui, ó. A pena de suspensão do exercício do posto, o senhor sabe que posto é para oficial, né, de tenente até general. A pena de suspensão do exercício do posto, graduação é para praça, a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, consiste na agregação, no afastamento, no licenciamento ou na disponibilidade do condenado, pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. Não será contado como tempo de serviço para qualquer efeito. O tempo, ou seja, o do cumprimento da pena. Esse é a pena de suspensão do posto, suspensão da graduação. Você é 3º sargento. Recebeu uma suspensão de 3 meses, você está suspenso por 3 meses. Não perdeu o cargo, não perdeu. Está suspenso, tá? Nesse período, pode sim ir... a sentença estipular que você compareça toda semana lá no quartel, ou de 15 em 15 dias, ou mensalmente, tá bom? Não conta para tempo de serviço, você fica afastado, é o que ele fala, fica em disponibilidade, né? Fica, então, agregado, tá? Caso de reserva, reforma ou aposentadoria. Agora você pergunta, e se o sujeito já estiver na reserva, não estiver mais ativo, vai suspender o quê se ele não está mais trabalhando, já está aposentado? Olha aqui, ó. Se o condenado, quando proferida a sentença, já estiver na reserva ou reformado,
ou aposentado, a pena prevista neste artigo será convertida em pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Claro, quando eu pratiquei o crime, por exemplo, o crime lá do 324 do CPM, na observância de lei e regulamento, tá? Eu ainda estava na ativa. Depois eu me aposentei. Depois que eu aposentei que veio a sentença. Vai suspender o quê? Se eu já não estou mais trabalhando, já estou em casa. Nesse caso, a lei fala, aí a pena de suspensão do posto para oficial, a pena de suspensão da graduação ou da função, imagina que exerce uma função de comandante da unidade, suspende. Nesse caso, se o sujeito já estiver na reserva, ou seja, não está mais na ativa, e converte, então, aí converte em pena de detenção, não é de reclusão, cuidado com a pegadinha, em pena de detenção de 3 meses a 1 ano, no mínimo 3, no máximo 1 ano, tá certo? Nesse caso, então, mesmo quando eu pratiquei o crime, eu estava, mesmo se, quando eu pratiquei o crime, eu estava na ativa, mas quando saiu a sentença, porque demorou, já estou na inatividade, aí não vai não tenho que suspender, então eu vou ficar detido de 3 meses a 1 ano. Evidentemente, né, que a pena de detenção é mais leve do que a de reclusão. E na observância de lei, regulamento ou instrução, trouxe um artigo aqui para você, um crime para você ver como que se aplica, como que se dá essa situação aqui da suspensão do posto, graduação ou função. Artigo 324 é um crime lá no CPM que diz o seguinte: deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Por exemplo, você é um escrivão, você é sargento e você é escrivão do IPM, ou então você é oficial, é um capitão e você é encarregado no IPM, ou você cagou e andou, como diz o pessoal aí, né? Você levou com a barriga o IPM, não respeitou os prazos, então você desrespeitou a lei ou um regulamento, você praticou o crime descrito no artigo 324. Olha a sua pena. Pena, se o fato foi praticado por tolerância, detenção de 6 meses, de até 6 meses, pena máxima de detenção de até 6 meses. Qual que é a pena mínima então? De 30 dias, porque a detenção, quando não tem pena mínima, fixa em 30 dias. Aqui só colocou pena máxima, então vai de 30 dias a 6 meses de detenção. Se for por tolerância, né? Tolerância significa o seguinte, não... Tolerou ali no sentido de que passou a mão, vamos dizer. Vou deixar isso aqui, eu faço para ele parar, tá? Agora vamos lá. Se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função de 3 meses a 1 ano. Opa, se colocou 2 penas ali. A última é de suspensão, que interessa para nós. Você não respeitou porque você foi desleixado, você foi negligente, não observou um dever de cuidado. Então, na verdade, o 324, no parágrafo único, é na modalidade culposa. Na modalidade culposa. Na segunda parte da pena, melhor dizendo. Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, se a inobservância se deu por negligência. Por que negligência? Deveria ter observado, não observou, foi desleixado. Neste caso, suspende-se o posto, você, capitão, vai ficar suspenso de 3 meses a, no máximo, 1 ano. Você, sargento, subtenente, vai ficar suspenso de 3 meses, no máximo, a 1 ano. Essa é a suspensão, tá bom? Pena de reforma, mandar embora, mas recebendo. A pena de reforma, sujeito condenado à situação de inatividade. Ele sai da atividade para a inatividade. A grosso modo, aposentar-se. A pena de reforma, sujeito condenado à situação de inatividade. Não podendo perceber mais de 1/25 do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Está dizendo o seguinte, pessoal, a pena de reforma, que não é suspensão, porque na suspensão, imagina que o sujeito pega uma suspensão de 3 meses, ele vai, cumpre a suspensão e volta a trabalhar.
Na pena de reforma, não. Ele vai para casa, é aposentado à força. Só que aí você fala assim, mas aí é um prêmio, professor. É um prêmio, mas o salário dele diminui, porque ele coloca um limite. No máximo, 1/25 avos, né? 1/25 avos do soldo por ano. Ou no máximo, a importância não pode passar de 1 ano, ou seja, vai de 1/25 até um soldo. Mais do que isso, não. Se o soldo, vamos colocar aí, vamos imaginar que o soldo seja 1.300, mas juntando tudo, chega a 4.000. Você vai receber 1/25, 1/25 de 1.300 do soldo. E no máximo, 1.300. Então, na verdade, dá uma caída legal, uma diminuída legal. Essa é a pena de reforma. O que eu tenho que guardar aqui, professor? A diferença entre pena de reforma e pena de suspensão. A pena de suspensão, o sujeito volta para a atividade, ele fica agregado, ele fica em casa, ele fica em disponibilidade. Mas terminou a suspensão, ainda que seja de 1 ano, ele volta a trabalhar normalmente. Na reforma, ele é reformado, ou melhor, aposentado, tá bom? Ordem arbitrária de invasão. Olha aqui esse crime aqui, ó. Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizada, a entrada de comandados seus em águas ou territórios estrangeiros, ou sobrevoá-los. Pena, suspensão do exercício do posto para oficial de 1 a 3 anos, ou reforma. Eu tive um colega, por exemplo, que ele estava comandando uma patrulha no exército, né? E ele entrou no território estrangeiro, ia dizer território inimigo, não, território estrangeiro, sem autorização. Ele praticou este crime, porque olha só, ordenar arbitrariamente, sem autorização legal, né? Ordenar arbitrariamente o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra, moto mecanizada, a entrada de comandados, de soldados seus em águas ou território estrangeiro. Você não tinha autorização para sair do Brasil e entrar, mas é fronteira, nós estávamos ali, não pode, tá certo? A pena pode ser de suspensão de 3 meses, suspensão de 1 a 3 meses, ou até mesmo a reforma, a depender da gravidade, tá bom? Superveniência de doença mental. O sujeito está cumprindo pena e agora ele fica doente, fica insano. Olha o que acontece. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário, ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurado custódia e tratamento. O que é isso, professor? Eu estou cumprindo uma pena, por exemplo, de 12 anos de reclusão. Tá certo? Cumpri um pedaço da pena, imagina que lá no 3º ano eu começo a tô doido, começo a rasgar a nota de R$100, pedir parará, então tá doido mesmo. Passo pela perícia, comprova que eu estou debilitado psicologicamente, fiquei aí então deficiente mental. Vamos dizer o seguinte, eu saio da prisão e vou para manicômio judiciário, no local onde fica, entre aspas, os doidos que o pessoal fala, né? Não pode mais ficar falando doido, mas só para você entender, pessoal que está com problemas mentais, pronto, onde ele vai receber o tratamento adequado, assegurado custódia e tratamento. Tá? Manicômio judiciário. Se não tiver manicômio judiciário, vai para um outro estabelecimento apropriado, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer ser policial, que quer policial militar do estado do Pará, cargo de soldado. Este concurso PM Pará 2019 está confirmado, acredito eu, para o 1º semestre de 2019, então é hora de você estudar com planejamento, com foco, com antecedência, porque essas são as dimensões necessárias para que você seja bem sucedido em um
concurso público, venha fazer conosco o nosso pré-edital. Esse curso pré-edital é um curso diferenciado, é um curso que nós temos aqui 180 dias de prazo de acesso. Por quê, professor? Porque nós esperamos que esse concurso venha a ser publicado edital ainda no primeiro semestre. Se tiver com prazo de acesso, você vai receber a atualização do seu curso da PM Pará a custo zero. A custo zero. Pode ter certeza disso, tá? Você pode ter certeza disso, tudo bem? Então tá aí para vocês aí, essa informação aqui para vocês aí. O curso custa apenas 10 parcelas de R$25. Nossos professores aqui não temos professores medianos, são todos professores top de linha. Nós fizemos uma campanha dessa em 2016 muito bem sucedida. Sabe por quê? Porque é o único curso que tem essa ferramenta pedagógica chamada de Personal Coach, que é o estudo em regime de metas. A partir do dia 24, você pode vir no site, pode se matricular, pode hoje, aliás, já tem lá a primeira semana já antecipada. Você pode o quê? Vai estudar em regime de metas, né? Ah, professor, passou do dia 24, perdi aula. Não perde aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Bacana, pessoal. Eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.